Amados, essa semana eu fui literalmente sacudido pelo Senhor com essa palavra. O Senhor falou comigo e me sacudiu com essa palavra. E eu quero compartilhar ela com você. E essa palavra hoje, ela tem como título Íntimo e Além, a grandeza do Deus presente. Presta atenção numa coisa, meus queridos. Você já parou para pensar? Escute. Vou esperar todo mundo ficar calmo, sentado. Sei que está quente. Boas notícias. Nós estamos empolgados. Isso. Aleluia. Aleluia. Vou esperar todo mundo sossegar. Deus é bom. Aleluia. Isso, viu? Aí, que Jesus é bom. Você já parou para pensar? Qual é o tamanho do nosso Deus? Escute isso. Você já parou para pensar nisso? Qual o tamanho do nosso Deus? A pergunta pode até parecer simplória, até mesmo infantil, né? Criança tem muito essa mania de perguntar: mãe, qual é o tamanho de Deus? Pai, quem criou Deus? E talvez a pergunta possa ser até uma pergunta simples, uma pergunta, para alguns até mesmo infantil e inocente, mas essa verdade que eu quero trazer hoje para vocês, vocês precisam entender que essa pergunta, ela vai bem mais além do que uma simplicidade, mas essa pergunta traz uma verdade que muitos de nós temos ignorado. Muitos de nós, crentes em Jesus, tempo de igreja, nós vivemos uma vida sem fazer caso, sem ter conhecimento, sem entender a grandeza do nosso Deus. Muitos de nós aqui, irmãos, temos vivido dentro da nossa pequenez do nosso mundo. Muitos de nós aqui têm ficado presos nos seus mundinhos. E talvez assim como ratinhos de laboratório numa jaulinha, tenham ficado preso lá e achado que isso é suficiente para a sua vida. E interessante que hoje em dia parece que nós servimos a um outro Deus além do Senhor, que é o Deus correria. Repare, todas as vezes que você conversa com alguém: e aí, como é que está? Está corrido. E aí, como é que está? Está corrido. Estou numa correria, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e eu estou correndo, e queridos, reparem se não é assim. Você manda um áudio, uma mensagem para alguém, a pessoa está sempre correndo, sempre na correria, porque muitos de nós estamos nos acostumando com uma rotina de vida, onde nós estamos presos em nossos afazeres e correndo de um lado e para o outro, e nós estamos achando que nós estamos correndo muito e estamos fazendo muita coisa, mas nós estamos talvez perdendo a visão do que é importante, porque nós estamos ficando presos dentro de uma jaula, e talvez como um ratinho, correndo os nossos ciclos, mas sem fazer caso do que é importante, sem entender o que é importante, sem entender o que é fundamental. Não convém que seja assim, porque João 10:10 diz que Ele veio para nos dar uma vida, e uma vida em abundância. Deus não veio para que eu e você estivéssemos presos numa correria de vida. Não, Deus veio para nos libertar de qualquer coisa, para que nós possamos viver uma vida plena. E entenda você uma coisa: muitos acham que Satanás quer matar as pessoas. Não, irmão, Satanás não tem uma agência funerária para ficar matando você. Mas ele está preocupado em matar, sim, seu propósito de vida. Porque muitos de nós estamos ocupados demais com as nossas correrias e estamos esquecendo de contemplar um Deus grandioso que pode todas as coisas. Então entenda, eu e você, nós servimos a um Deus que é grandioso, queridos. Nós servimos a um Deus
grandioso. Nós não servimos a um Deus qualquer, nós não servimos a um Deus que se perdeu na história, não, nós servimos um Deus que sustenta tudo, que toda a natureza expressa a grandeza de Deus. Se você parar um pouquinho para contemplar a natureza, mas às vezes você não consegue porque você está no Deus da correria. Mas se você parar um pouquinho e se libertar da correria, e você começar a analisar a grandeza de Deus, você vai ver que a natureza expressa a grandeza de Deus. O profeta Naum, ele diz isso: o seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são o pó, a poeira de seus pés. Cara, quando a gente pega um avião e sobe nas nuvens, a gente fica maravilhado do tamanho daquilo. E Naum está falando: olha, isso é nada diante do Todo-Poderoso, porque nós temos um Deus grandioso. Nós temos um Deus que controla o tempo e as estações. Você precisa entender que o tempo em que nós estamos vivendo, seja um tempo pessoal como o nosso, individual, seja um tempo como igreja, seja um tempo como país, seja um tempo como família, tudo isso está no controle de Deus, porque Daniel diz que Ele controla o tempo e as estações. Ele muda os tempos e as estações, Ele remove os reis, Ele estabelece os reis, Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Você precisa entender que você tem um Deus todo-poderoso e que está trabalhando em nosso favor, queridos. Porque Deus, nosso Deus, é um Deus grandão, irmãos. E mais uma vez eu digo, talvez numa linguagem bem criança, mas literalmente nós temos um Deus grandioso. Nós temos um Deus grandão. Um Deus que é nosso. E aí entenda, amados, esse nosso Deus, Ele tem atributos que somente Ele tem. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares, e Ele é onipotente, Ele tem todo o poder. Nada foge ao seu controle, Ele é o soberano. Ele fez tudo pelo poder da sua palavra, diz o profeta Jeremias. Ele é glorioso, como diz a palavra do Senhor em Crônicas. Nós temos um Deus grande, nós temos um Deus que tem todo o poder, nós temos um Deus que está em todos os lugares e que conhece todas as pessoas, nós temos um Deus que tem sustentado tudo isso pelo seu poder. Hoje você acordou, nós tivemos um domingo lindo, irmãos, apesar do calor. Eu falava com o Vini, com o pastor Vinão, eu falei: eu não nasci para sentir calor. Ele falou: sim, pastor, é pela sua, como foi o termo que ele usou? Cadê o Vini? Está aí? Como foi, Vini? Porque eu sou nórdico, irmãos. Viu, né? Aí eu virei para ele e falei assim: é porque a minha cultura é do céu, eu não nasci para o inferno. Eu não nasci para um lugar quente, irmãos, eu nasci para o céu. Mas, irmãos, apesar do dia lindo, você levantou hoje pela manhã e você não fez absolutamente nada para que isso tudo esteja sustentado. A lua está no céu agora nesse momento e não é você que está sustentando. O seu coração está batendo agora, e assim eu espero que continue, em torno de 90 batimentos por minuto. E sabe o que você está fazendo para esse seu coração manter batendo aí? Nada, queridos, porque o Senhor tem sustentado tudo pelo poder da sua palavra, porque Ele é o grandioso Senhor das nossas vidas. E nada foge do seu controle. Entenda, nada é impossível para o nosso Deus. Eu preciso te dizer isso, sabe por quê? Porque tem crentes que esquecem da verdade de Lucas 1,37, tem crentes que estão correndo por aí e esquecem desse Deus grandioso que nós servimos, porque para Deus nada é impossível. Você pensou em algo impossível e agora eu preciso te dizer que essa impossibilidade, ela está doidinha para se curvar diante do Todo-Poderoso, porque diante dele todos os problemas se dobram. Abaixa um pouquinho para mim, Bruno. Você precisa entender isso. O que para mim e para você pode parecer impossível,
O que para mim e para você pode parecer difícil, complexo, o que para mim e para você pode parecer por vezes que não vai ser alcançado, para Ele, nada é impossível. O nosso grande problema, irmãos, é que nós queremos limitar Deus ao tamanho dos nossos pensamentos. O meu pensamento e o seu pensamento é limitado. As nossas mentes são pequenas, mas o nosso Senhor é grandioso e Ele não está submetido à pequenez dos nossos pensamentos. Ele não está submetido a isso. Porque eu e você, sendo homens comuns, o Senhor nos chama para vivermos com Ele o extraordinário. E assim foi na história. Homens comuns vivendo o extraordinário com Deus. Mas sabe o que esses homens comuns que viveram o extraordinário com Deus tinham em característica? Todos eles reconheciam a grandeza do Todo-Poderoso. Todos eles reconheciam um Deus grandão que eles serviam. Todos eles sabiam o Deus magnífico que eles tinham. Eu já que citei algum deles aqui, que citei Naum, que citei Daniel, já que citei Jeremias, poderia citar Isaías, Samuel, Davi diz: como és grande o Senhor nosso Deus, e não há outro igual a ti. Como tens ouvido dizer somente tu és Deus e não existe outro como tu, Senhor. A Regiane, sem saber, ela citou aqui um texto da mensagem, quando ela chega e fala, quando Salomão diz, o Salomão olha e fala: eu vou construir um templo, e esse templo será grandioso, pois o nosso Deus é maior do que todos os outros. Entenda, o que move Salomão construir algo grandioso, não é porque ele queria ostentar que ele tinha o maior templo, não. O que leva Salomão a fazer a maior parte é porque ele entende que tudo que ele faz para o Senhor precisa ser grandioso, porque Deus é grandioso. Todos esses homens viveram pela grandeza de Deus, mas esses homens entenderam que a grandeza é de Deus. Entenda uma coisa: a grandeza não é minha, o extraordinário não é meu. A grandeza não sou eu que faço, é o Senhor. Porque eu e você precisa entender isso. Nós não somos grandes. Ele é grande, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o El Shaddai, Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. É Ele, é por Ele. É Ele que faz todas as coisas, é Ele que sustenta todas as coisas. É por causa dEle que nós estamos aqui, queridos. E você não pode inverter a visão. Como assim, pastor? Sim, porque você e eu, nós somos pequeninos. Isaías diz que o Senhor nos olha assentado no cima da cúpula da terra, cujos habitantes são como insetos insignificantes para Ele. Nós somos pequeninos demais, queridos. Nós somos pequeninos demais. Nós somos tão pequenos, queridos, que um vírus que você não consegue enxergar pelos seus olhos conseguiu paralisar o mundo inteiro e matar milhões e milhões de pessoas. E por mais que você seja da teoria da conspiração e coisas assim, e qualquer coisa nesse sentido, não tem como se negar que um vírus existiu e matou milhares de pessoas. Se teve gente que abusou disso e viveu disso, querendo abusar disso ou não, é outro caso. Mas que existiu, existiu. E um vírus pequeno matou várias pessoas. Como diz a palavra, nós somos como a erva do campo, que hoje está ali e amanhã é pisada pelos homens e jogada no fogo. Queridos, sem Deus, eu e você somos nada. Eu preciso que falar isso. Pastor, não é assim, pastor, eu vim aqui hoje para ouvir outra coisa, mas eu preciso que falar a verdade. Sem Deus, eu e você somos nada, e nós não podemos inverter a visão. Como assim, pastor? Sim, porque as pessoas invertem a visão, elas acham que Deus é pequeno e elas são grandes.
Não, pastor, eu não faço isso. Faz. Quando você toma para si a honra que é de Deus, quando você fala que você consegue as coisas pelo seu próprio esforço, quando você precisa dar a glória a Ele, mas você toma a glória para si, falando que é por sua causa, não é por sua causa, é porque Deus é bom com você, porque Deus é generoso com você, é porque Deus tem cuidado de você, queridos. Deus, Ele é grande e Ele tem cuidado de nós. Você precisa entender isso. Quando você faz algo pelos seus próprios esforços, você está falando que você não confia em Deus e você está fazendo por você. Não é sobre o que você faz, é sobre o que Ele faz. Porque não tem nada a ver conosco e tem tudo a ver com Ele. Não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. Então Ele é grande, Ele é lindo. E Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas entenda uma coisa, não adianta também você reconhecer a grandeza de um Deus tão lindo e magnífico e viver uma vida medíocre e miserável. Porque entenda uma coisa, Deus não te chamou para você ser medíocre e miserável. Escuta isso. Deus te chamou para você ter uma vida e uma vida abundante. Não adianta você falar, eu tenho um Deus grande, mas você vive como um mendigo espiritual, como vítima, e você se faz de vítima, e meu Deus, eu não consigo, eu sou um pobre, um verme, um miserável. Pastor, mas o senhor acabou de falar que nós não somos nada. Sim, nós não somos nada quando nós estamos longe de Deus, mas em Deus Ele olhou para nós e disse assim, vede com grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e de fato nós somos. E 1 Pedro diz que Ele nos chama de sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, querido. Porque em Deus nós não somos nada, sem Deus nós não somos nada, mas em Deus nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Não adianta, queridos, não adianta você falar que serve a um Deus grande e viver uma vida miserável. Pastor, o senhor está querendo dizer o quê? Que crente não pode ser pobre? Não, não é isso que eu estou falando, irmãos. Porque às vezes a pobreza não está relacionada a dinheiro. Nós condicionamos isso, falar que pobreza está condicionado a dinheiro e a recursos que nós temos. Tem pessoas que têm muito dinheiro e são pobres de espírito, pobres de mentalidade, são mendigos espirituais, vivem como vítimas, se fazendo de vítima. E eu vou te falar uma coisa, você vivendo como uma vida de vítima, uma vida de mendigo espiritual, completamente distante daquilo que Deus tem para você, você não glorifica o nome do Senhor. Quantos de nós aqui, queridos, temos essa despensa cheia? Quantos de nós aqui tendo a nossa despensa cheia, lotada, com bastante coisa, e o nosso filho talvez saia para a rua, para ficar pedindo as coisas para os outros e mendigando as coisas para os outros? Quantos de nós aqui não se sentiria envergonhado e falaria, não faça isso? Nós nos sentiríamos envergonhados. E por que com Deus tão grandioso como nós temos, nós queremos viver uma vida miserável, sem fé, fazendo parceria com palavras malditas, e dizendo que não dá, não consigo, eu não consigo, não dou conta, isso é muito pesado para mim, isso é impossível acontecer na minha vida, eu tenho medo, isso não vai dar certo. Ei, viver dessa forma não faz com que você honre a Deus. E eu preciso que dizer, viver completamente diferente da forma como Deus te chamou, você está desonrando o nome de Deus. E eu sei que essa pergunta vai te doer agora, mas se a sua forma de expressar Deus, de viver com Deus, fosse a única forma pelo qual você fosse ser salvo,
será que você entregaria a sua vida para esse Deus que você está vivendo? Irmãos, tem crentes que têm Deus como acessório da sua vida, é algo mais na sua vida, para dizer que é crente. Irmãos, Deus não está aí para vir falar que é crente, não, irmãos. Se não for para viver a grandeza de Deus e expressar a grandeza de Deus, vivendo uma vida que dignifique o nome do Senhor, não tem porquê nós estamos vivendo isso, irmãos. Uma vida sem fé, uma vida sem esperança, uma vida sem expectativa. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quando você vive com fé, quando você não faz parceria com mentiras, mas você faz parceria com a verdade do Senhor, você vive uma vida que reconhece a grandeza de Deus. Então, entenda uma coisa: viver uma vida medíocre, se diminuindo, se fazendo de coitadinho, de vítima. Ninguém me olha, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ei! Então quer dizer que o amor dos homens é maior do que o amor de Deus pela sua vida, e você não está fazendo caso da grandeza de Deus? Você é filho amado de Deus. Isso precisa nos satisfazer e nos bastar, queridos. Porque enquanto você não for abastecido do amor de Jesus, nenhum outro amor vai te fazer sentido. Nenhum outro amor vai te fazer sentido. Por isso eu te pergunto mais uma vez: você se entregaria ao Deus que você está expressando? Nós cantamos: grandioso és tu, grandioso és tu. Mas nós vivemos como filhos grandiosos, porque se Ele é tão grandioso, seus filhos são grandiosos, irmãos. Se Ele é um rei soberano, nós somos sacerdócio real, nós somos príncipes e princesas do Senhor. Pastor, o Senhor falou lá atrás, nós não somos nada, nada sem Jesus, mas com Jesus nós somos. E aí viver dessa forma completamente diferente, isso não glorifica o nome do Senhor. Eu quero te ler um texto, que o autor é incerto, mas eu gosto demais desse texto. E esse texto expressa bem o que eu estou tentando te falar agora. E ele diz assim: o nosso maior medo não é sermos inadequados. Nosso maior medo é saber que nós somos poderosos além do que nós podemos imaginar. É a nossa luz, não a nossa escuridão, que mais nos assusta. Nós nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, lindo, talentoso e fabuloso? Na verdade, quem é você para não ser? Você é filho de Deus. Você pensando pequeno não ajuda o mundo. Não há nenhuma bondade em você se diminuir e recuar para que os outros se sintam inseguros ao seu redor. Todos nós fomos feitos para brilhar como as crianças brilham. Nós nascemos para manifestar a glória de Deus que está dentro de nós. Isso não ocorre somente em alguns, mas em todos. E enquanto permitimos que essa nossa luz brilhe, nós inconscientemente damos permissão aos outros para fazer o mesmo. Quando nós nos libertamos dos nossos próprios medos, a nossa presença automaticamente libertará outros. Quando você entender que você vive e tem um Deus grandioso, e que mesmo Ele estando em todos os lugares do mundo, Ele escolheu habitar dentro de mim e de você. Quando você entender isso, você vai saber que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Você vai fazer caso e vai entender da grandiosa presença dEle, e vai saber que é Ele que cuida de você. Então, se você tem que viver uma vida, viva uma vida que honre a Deus, com a grandeza de Deus como verdade íntima do seu ser. Não tenha apenas um conhecimento teórico. Eu tenho certeza, se eu perguntar para vocês aqui: meu Deus, quantos acham aqui que Deus é grande? Todos vão levantar a mão. Mas não é
esse conhecimento teórico que eu quero que vocês tenham, nenhum conhecimento fundamentalista de que a religião te falou que Deus é grande, não. Eu quero que você viva uma vida que honre a Deus com a grandeza dele como verdade íntima do seu ser, porque quando isso é uma verdade íntima do seu ser, quando a dificuldade bate a sua porta e chega diante de você, você ora e diz para ela assim: ei, dificuldade, entra, porque eu vou te apresentar um Deus grandioso em que você vai se curvar diante dele. Tem uma mulher na Bíblia, que eu acredito que você conheça ela, que ela diz assim: minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. Pois ele se atentou para a humildade, para a pequenez da sua serva, e de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventuradas, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. Se você não sabe, essa é Maria, mãe de Jesus. Aí você fala: pastor, mas é muito fácil. Ela era Maria, mãe de Jesus. Ei, ela estava numa sociedade completamente machista, numa sociedade em que mulheres não tinham espaço algum. Ela aparece grávida, sem estar casada. Se hoje tem uns que já torcem o nariz para isso, você imagina naquela época. Agora, ela aparece grávida e ela ainda olha e fala que não é nem do marido dela, é de Deus, do Espírito. Meu irmão, Maria era para ser apedrejada, morta. Ela estava vivendo um dos piores momentos da vida dela. Mas ela entendeu e ela sabe o Deus grande que ela tem. E ela não vive esse Deus grande de acordo com as circunstâncias, mas ela vive esse Deus grande pelo relacionamento. E por isso ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. Eu faço caso de ti, Jesus. Eu entendo o Senhor, é o Senhor. Ah, mas a doença chegou, o problema está batendo, as coisas estão sendo adversas. A minha alma engrandece ao Senhor. Eu vivo essa verdade como uma verdade íntima do meu ser, e ela vai guiar as minhas atitudes. Se a sua alma não engrandece ao Senhor no íntimo do seu ser, quando as dificuldades chegarem, glória a Deus, quando as dificuldades chegarem, irmãos, eu tenho dificuldades, irmãos, vocês já perceberam, né? Essas coisas tudo me chamam a atenção na hora. Quando as dificuldades chegarem, se você entender que Deus é grandioso, você não vai olhar o tamanho da dificuldade, mas você vai apresentar à dificuldade um Deus grandioso e poderoso. E elas vão se curvar diante do Todo-Poderoso. Você crê nisso? Amém? Eu creio. E por fim, eu termino te falando, esse Deus tão grande que nós temos, mas é um Deus tão presente. Escute uma coisa, Salmo de número 138, verso de número 6 diz: ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde. Apesar dele ser imenso, Deus se importa com cada detalhe da nossa vida. Ei, crente, presta atenção, olha para mim. Apesar de Deus ser tão intenso, dele ter mais que 2 bilhões de habitantes na face dessa terra para estar cuidando, Ele cuida da gente com riquezas de detalhes. E se você começar a reparar os detalhes da sua vida, você vai ter muito mais motivo para glorificar o nome do Senhor do que ficar fazendo parceria com a reclamação e com a murmuração. Porque nós temos uma promessa, e para mim essa é a maior promessa de todas, que diz: Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Diz que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será chamado Emanuel, que significa Deus
comigo e contigo. Deus comigo e com você na hora da dificuldade. Deus que está andando junto de nós. Deus que não está distante. Deus que não está longe, mas Ele está perto, porque diz a palavra, Ele está próximo daquele que está com o coração quebrantado e contrito, meu querido. Deus está contigo todo o tempo. Observe os detalhes da sua vida e você vai perceber a grandeza de Deus, o Todo-Poderoso. E ao contrário dos homens, tem uns homens que são besta, bobo. Às vezes sobe numa folha de papel, de jornal, e já acha que é o supra-sumo. Mas o contrário dos homens, que quanto mais tem poder, mais distantes ficam dos humildes. O Senhor está perto de todos aqueles que o buscam. Ele é grandioso, mas Ele está perto de todos aqueles que o buscam. Porque como diz a sua palavra, perto está o Senhor de todos os que o invocam, e de todos os que o invocam em verdade. Então entenda, a sua grandeza transforma a nossa vida. Ele é o Emanuel, como eu disse agora há pouco, quando a dificuldade bater a porta, você não vai atender a dificuldade sozinha, porque o Senhor vai estar contigo. Ele mesmo disse, ei, você vai passar dificuldade, mas tem de bom ânimo, eu estarei com você todos os dias. Deus, Ele não te deixa, Deus, Ele não te larga. Você pode passar pelo fogo, Ele não te queimará, os espinhos não te espetarão, os rios não te submergirão, porque Deus está guardando a tua vida, porque Ele está próximo de ti, apesar de ser grandão, Ele está íntimo do teu coração, amados. Oh, aleluia! Apesar dele ser um Deus tão grandioso, Ele é também um Deus tão íntimo, um Deus tão de detalhes, um Deus tão de detalhes. Eu lembro que tinha umas coisas que me chateavam muito, quando alguém chegava para mim e falava, pastor, você é muito agitado, o senhor corre muito, o senhor não sei o quê, e eu ficava agitado, e eu ficava triste com isso, quando as pessoas falavam. Mas um dia Jesus virou para mim e falou assim, eu fiz você com esse detalhe. Eu falei, então sabe que uma coisa? Não foram eles que me criaram, quem me criou foi o Senhor. Obrigado, Jesus, porque eu estou observando os detalhes. Agora se a pessoa falar para mim, pastor, você é muito agitado. Amém. Que pena que Jesus não te fez agitado, né? Queridos, o Senhor me deu essa característica. Imagina, se o Senhor faz o mundo todo só de pessoas agitadas, ou se faz o mundo todo só de pessoas calmas. Se Deus faz o mundo todo só de linguarudos, ô Senhor, queima eles, Jesus. Jesus nem fez o mundo de linguarudos, os linguarudos são assim por causa do efeito do pecado. Mas eu não vou entrar nesse mérito, porque eu não vou falar sobre isso agora. Entenda, quando você olha nos detalhes da sua vida, você consegue perceber o quanto Deus é lindo, o quanto Deus é bonito, o quanto Deus é magnífico. Ele é imensurável, nós não conseguimos mensurar Deus, mas Ele se revela em detalhes de amor para mim e para você. Tem todas as coisas sob o seu poder, mas nos conhece pelo nome e faz questão de ter relacionamento comigo e contigo. Ele está além da nossa compreensão humana, mas está ao nosso lado todos os dias. Ele sustenta toda a criação pelo seu poder, mas Ele faz questão de parar e dar ouvido às nossas orações, e um momento em que nós estamos chorando, porque Ele é um Deus que vai além das nossas compreensões, mas é um Deus que está íntimo conosco, vivendo em amor, queridos. Se tiver que viver, viva, mas não viva uma vida para você. Viva uma vida fazendo caso, entendendo, fazendo menção, vivendo pela grandeza de Deus, porque a grandeza de Deus torna homens comuns em uma vida extraordinária, queridos. Fiquemos de pé em nome de Jesus.